Olá, espero que estejam todos bem, que Jesus possa abençoar a todos nós. Eu estou falando aqui para os espíritos encarnados e para os espíritos desencarnados. E isso que eu vou dizer serve para as duas categorias. Os espíritos encarnados, quando estão no plano astral, quando eles estão sonhando, eles são identificados pelo cordão de prata que fica no umbigo deles e os liga ao corpo físico. Os desencarnados não têm esse cordão de prata. Esse cordão de prata é o duplo etérico. Mas isso aí eu vou explicar futuramente, talvez nos próximos episódios. Agora o que eu quero dizer é o que aconteceu ontem comigo, antes de eu ir para a sessão mediúnica no Centro Espírita Allan Kardec, em Cambé, onde eu trabalho às quintas-feiras na reunião mediúnica, ou também no Centro Espírita Alvorada Nova de Cambé também, onde eu trabalho às segundas-feiras. Muito bem. Umas 5 horas antes de eu ir para o trabalho mediúnico, me aparece na mente o espírito de uma mulher loura, com os olhos verdes, e ela olhava para mim fixamente, só que os olhos dela eram muito grandes. Ela estava na tentativa de me hipnotizar, e o hipnotismo dela era de tal forma profissional, vamos dizer assim, que ela queria de qualquer forma que eu me esquecesse da oração do Pai Nosso. É lógico que eu não me esqueci, até porque nós sabemos que o que segura os espíritos em planos inferiores é você perder-se de Deus, é você perder-se do Cristo interno e é você perder-se de Jesus, que trouxe todas essas verdades para nós e que agora nós estamos aprendendo, certo? Muito bem, eu fiz uma oração do Pai Nosso, e ela ficou muito frustrada porque ela percebeu que não conseguiu me hipnotizar a ponto de eu não conseguir fazer a prece do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E aí eu consegui deixá-la comigo até que eu a levasse para o Centro Espírita na reunião mediúnica. Muito bem. Nessa reunião ela foi resgatada, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção pelos espíritos de luz, e está em tratamento. Logo depois vieram 2 espíritos com aqueles capuz, certo? Como se eles fossem espíritos da Idade Média. E um deles estava muito bravo porque ela tinha sido resgatada, havia sido resgatada pelos espíritos da luz, e ele queria trazê-la de volta, e ele veio exatamente dizendo: onde está a minha escrava? Porque ela faz um trabalho para nós de hipnotizar os espíritos desguarnecidos de mente fraca para que eles façam coisas que consideram boas e que não são boas de forma nenhuma. Mas ele falou isso não porque ele quis falar, mas porque os espíritos da luz do trabalho mediúnico fizeram com que ele assim o falasse. Esse espírito foi miniaturizado e levado para um processo de reencarnação. Agora, quanto tempo vai levar para ele ser reencarnado ou deixar de ser reencarnado, vai depender muito do trabalho e do projeto reencarnatório. E o outro espírito que estava com ele, que ele chamava de guarda-costas, foi também socorrido, e a situação dele é uma situação também de estar em tratamento em plano espiritual, de socorro, de pronto-socorro espiritual. Porque o pronto-socorro espiritual, ele já vem existindo, ele já existe há muito tempo no plano espiritual. Portanto, quando nós falamos de pronto-socorro no planeta Terra, eles vêm justamente de inspiração do alto, da espiritualidade, porque tudo que está aqui materializado no planeta Terra
é uma forma de estar presente no plano espiritual primeiramente. Gente, hoje nós não vamos trabalhar o prólogo de Lucas, que eu vou explicar como tudo isso funciona, no o que eu sou e no quem eu sou. Eu só vou dar uma breve pincelada. O que eu sou? Sou a tríade superior, onde está o meu Deus interior, o meu Cristo interno, a centelha divina, a mônada. E o quaternário inferior, que é o que eu consigo conceber através do meu intelecto material, que eu sou o homem encarnado aqui, compreende o intelecto, o perispírito ou duplo astral, o duplo etérico que é aquele fio de prata que nos mantém encarnados, é uma energia vital, e o corpo físico. Então esse é o quaternário inferior, mas isso será para os próximos episódios. O que eu preciso hoje fazer e colocar para vocês é muito importante, porque a humanidade está muito presa a esses processos de obsessão coletiva em que está havendo guerras, o comércio de drogas cada vez mais intenso, o uso de bebidas alcoólicas muito intenso, sem domínio, as drogas lícitas como o cigarro e outras drogas, inclusive o álcool, a bebida alcoólica também, que tem trazido enormes prejuízos para a humanidade. E todas essas obsessões que provocam guerras sem motivo. Às vezes esses espíritos estão na guerra e nem sabem por quê. Eu estou falando tanto dos encarnados quanto dos encarnados, quanto dos desencarnados. Porque aqui, gente, nós temos que saber uma coisa: ninguém morre, você só muda de condição vibratória. Quem morre é seu corpo físico, que a Terra quer de volta o que é dela, que é o corpo. Então o corpo tem o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Esse é o corpo físico. No mineral estão todas o oxigênio, o hidrogênio e todos os outros minerais que compõem o nosso corpo. Depois, no vegetal, nós consumimos vegetais para abastecer o nosso corpo com muitos minerais para que o corpo tenha saúde, até provavelmente os 70, 80, 90 e 100 anos, e tem gente que ultrapassa até isso, certo? Então, depois vem o animal, que o nosso corpo é um ser animal, só que depois nós entrando no humano, nós conhecemos Deus. Então, o que diferencia o reino animal do reino humano é que no reino humano a centelha conhece Deus. Quer dizer, reconhece, porque sempre foi filha de Deus, porque é a expressão divina, porque Deus expele suas centelhas pelo universo inteiro sem parar, sem parar. Como Jesus disse, meu Pai trabalha sempre. É uma forma de dizer o trabalho material. O trabalho mental ele é muito mais sofisticado e ele demanda muito mais energia, muito mais força do ponto de vista do cérebro, não da musculatura física. Então eu vou trabalhar para vocês hoje algo que é muito importante que vocês saibam, para que vocês não se percam sob o domínio de obsessões de espíritos encarnados e desencarnados. O que eu citei aqui é sobre espíritos desencarnados, mas um encarnado também pode obsidiar um encarnado. Depende da força mental que ele tem e que ele pode, de alguma forma, levar adiante a outros espíritos. São os espíritos que têm força e começam a convencer, não somente pelo verbo, mas pelo poder mental mesmo. Essas são coisas que nós podemos trabalhar no futuro. Gente, eu vou dizer aqui o que é que acontece com as nossas doenças psicológicas, psíquicas, espirituais. Em Mateus 10, 42, 33,
Mas antes eu vou dizer o que significa confessar ou negar Cristo diante dos homens. Em grego, a palavra para confessar aqui quer dizer aliança ou assentimento. Jesus está falando de um acordo que temos com Ele, Jesus. A nossa parte é confessar ou representá-lo na vida diária, aí na condição de Cristo, Cristo interno, porque Jesus também está representando o Cristo interno. Então, em Mateus 10, 42, 33, Jesus fala assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus está sendo aqui o médium do Cristo, Cristo que existe nele e em todos nós. Basta dizer que quando Jesus falava mediunicamente do seu próprio Cristo interno, o corpo dele estremecia, de tão potente que é a força do Cristo, que existe em todos nós. Se o nosso Cristo interno se manifestar como se manifestava em Jesus, nosso corpo físico não aguenta, porque a vibração é muito poderosa. É a vibração divina, que é muito mais brilhante que o do sol material. Certo? Isso tudo nós estudaremos no nosso trabalho aqui. Para encerrar, porque senão vai ficar muito longo aqui. O que é que Jesus quer dizer? Aquele que me confessar, aquele que entrar no seu interior, na sua mente, no seu coração e reconhecer o seu Cristo interno, sua centelha divina, sua mônada, o seu Atma, tá? Então é aí que você preenche o seu ser. Você não vai ser bengala de ninguém e ninguém vai ser sua bengala. Tá? Porque tudo está em você e vive em você, tá? Então, quando você nega esse Cristo que está em você, você começa a entrar em depressão, começa a ter um vazio no coração, precisa procurar psiquiatra, precisa procurar psicólogo, tem que tomar muitas vezes ansiolíticos para se equilibrar, porque no plano material você precisa, de alguma forma, manter o seu corpo equilibrado, porque se sua mente está desequilibrada, o seu corpo sofre, porque tudo que acontece na mente vai cair no corpo, que é o filtro do espírito. Então, gente, vamos trabalhar isso. Então, não é para você ficar dizendo, na praça pública, Jesus, eu amo você. Não é nada disso. Isso aí não quer dizer que você está honrando o Cristo. Você honra o Cristo quando você faz prece, quando você faz meditação, quando por amor, porque Deus é amor, você salva uma criança, você acolhe, você ajuda, tudo isso do ponto de vista material, mas é por amor. E esse amor preenche você. E uma luz vai surgindo no seu coração e na sua mente. E você vai ficando com a mente mais clara, evidentemente muito melhor. Tá? No próximo episódio, nós vamos trabalhar também quem confessar o Cristo. Tá? Perante os homens, perdão. Nós vamos ver a palavra do festim das bodas, que no final dessas palavras, Jesus fala, porquanto muitos são chamados e poucos os escolhidos. O chamamento é o Evangelho de Jesus. É o chamamento do amor, da caridade, da humildade. Esse é o chamamento. Todos nós somos chamados. Mas nós preferimos ficar no plano material, vendo guerra, vendo intrigas na televisão, vendo essa coisa arada toda, esse lixo cultural nas mídias sociais, e esquece que o grande chamamento é o Evangelho de Jesus. Mas nós vamos estudar numa outra oportunidade, porque o nosso tempo é curto aqui. Curto por quê? Porque as pessoas não têm paciência de ir além. Quem quiser ir além,
nos peça que nós conversamos em particular, seja aqui, seja no carlosalbertocuriharfucha@gmail.com ou no Centro Espírita Luz e Vida, luzevida@gmail.com. E nós estamos também pensando em abrir um outro Gmail, que é institutoallan.kardec@gmail.com, certo? Mas esse está ainda em estudo, porque nós vamos aos poucos trabalhando muito mais o institutoallan.kardec@gmail.com, para que não haja uma conotação religiosa dos tempos da Idade Média, que seja uma nova introdução de uma ideia que já vem desde os tempos de Jesus, mas com uma roupagem mais prática para as nossas novas gerações que estão entrando aí e que precisam de maneira crucial desses ensinamentos, porque esse é o futuro. Então, que Jesus abençoe. Muita paz.